Então eu vou falar o que eu gostaria de falar há muito tempo. Boa noite, Nova Church. Pode dar o seu boa noite também. Boa noite, Nova Church. Legal. Você deve estar estranhando a gente estar aqui junto, né? Mas foi uma ideia desses seus pastores. A gente quer otimizar, né? Essa uma semana que a gente está aqui e de uma forma assim intensa, tá com vocês. Eu digo que quando a gente vem para cá, a gente vem para servir. E a gente fica assim muito disponível para o casal de pastores, para a liderança, para os membros. E a gente tem uma palavra para compartilhar, mais ou menos dentro do tema que ontem Maurício pregou. E eu queria compartilhar com vocês. A gente vai estar falando juntos aqui. E o tema da minha palavra é paz em meio ao caos. Vamos começar lendo João 14, 27. Foi o primeiro presente que Jesus deixou. Porque a redenção nos deu não só uma salvação para a vida eterna. Foi um pacote com sotéria, né? Salvação completa. Vida abundante, vida eterna, livres da morte, da maldição, livre das doenças, prosperidade, família abençoada. Isso é ser salvo, sozo. Mas antes, Jesus já deixou esse presente. E ele diz aqui em João 14, 27, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Nem se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu creio que quando Jesus falou essa frase, essa promessa, né, que ele estava deixando a paz, ele sabia que não só naquele tempo, mas nos dias de hoje, nós íamos viver tempos de muitas incertezas, muitas preocupações. E ele vem trazer essa paz, que é um lugar de um abrigo, de segurança. Jesus não promete uma ausência de lutas. Em outro versículo a gente conhece, ele diz, né, que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Então ele não promete uma ausência de luta, mas ele promete uma paz constante. Então você pode dizer agora aqui essa noite assim: Senhor, eu recebo a tua paz como um presente que ninguém, nem nada nesse mundo pode me dar. Só tu. Amém? Amém. E é importante aqui você entender o conceito daquilo que Jesus está falando, porque quando ele fala, a minha paz eu vos dou, deixo-vos a paz. Essa palavra paz, a gente está lendo no português. Se você procurar, você vai ler no grego. Mas Jesus falava com seus discípulos em hebraico e aramaico. E quando ele fala, eu lhes deixo a paz, ele diz, eu deixo a vocês o meu shalom. E essa palavra shalom, quando você vai ao dicionário de hebraico, shalom não é simplesmente uma palavra. Shalom é um conceito. Num bom dicionário de hebraico, você tem quase que um palmo de coisa escrita a respeito de shalom. E shalom significa paz por fora, mas em especial paz por dentro. Eu ontem pedi para projetar aqui a capa de um disco de uma banda dos anos 70 chamada Supertramp. E o Supertramp gravou um disco, o título, naquela época o álbum tinha um nome, tinha um título. Né? Por exemplo, os Beatles lançaram um álbum, chamava-se Help. E Help era o nome de uma das músicas, né? Mas ficou o nome do álbum. E o nome desse álbum do Supertramp era Crisis. What Crisis? Ou seja, crise, que crise? E a foto era a imagem de um sujeito sentado numa cadeira de praia, com um guarda-sol, ele de bermuda, de óculos escuros, sentado numa cadeira de praia, com um guarda-sol, uma mesinha com um copo desse tamanho de Coca-Cola com gelo, cheio de gelo, mas ele estava num terreno que era um caos, parecia um lixão, e atrás dele uma cidade completamente deteriorada.
Só ele estava em cores, a mesa e o guarda-sol, e o resto tudo em preto e branco. E a pergunta ali no meio era: crisis? What a crisis? Que crise é essa? E eu disse: na verdade, essa capa, ela retrata como nós, como cristãos, deveríamos estar por dentro, no meio de um mundo que vive em caos. O mundo está num caos. Se você acha que está ruim aqui, por favor, não vá ao Brasil. A coisa lá está feia, está complicada, está difícil na área política, na área social, na área econômica. No Rio de Janeiro a violência é terrível, mas por dentro nós temos que estar sentados numa cadeira de praia com um imenso copo de Coca-Cola cheio de gesso, em paz, porque Ele é a nossa paz, e Ele deixa para nós a sua paz, que é paz por dentro, paz por fora, saúde, vida abundante, prosperidade, família abençoada. São os conceitos de Shalom. Eu não estou dizendo aqui porque eu acho, são os conceitos tradicionais da palavra, traduzida para a língua portuguesa. Paz por dentro, paz por fora, vida abençoada, prosperidade, cura, libertação. São conceitos. E Jesus diz: eu deixo para vocês, não essa paz do mundo, que é uma paz que ela é temporária, ela se baseia em circunstâncias. Eu deixo para vocês a minha paz, que é paz até mesmo no meio do caos. Sim, a gente não tem ideia de qual seja a sua crise, qual seja o seu caos, né? Pode ser na sua família, no seu trabalho, pode ser na criação de um filho problemático, pode ser pela sua situação de imigrante. Enfim, a gente não sabe. E não importa qual seja, sabe? Há um exemplo aqui que a gente vai ver que numa situação como essa, de uma tempestade, de uma insegurança, de algo que te estremece, a paz, ela é um segredo. Ela é o teu lugar. Você que é filho de Deus, filha de Deus, tem que viver nesse lugar de paz. Deus não te criou para viver num lugar de tormento mental, inquietação, insônia, doenças psicossomáticas por causa de tanta ansiedade. Deus não te criou para isso. E a gente vai ver um episódio aqui da Bíblia, que está lá em Marcos 4. É bem conhecido, é aquela passagem onde Jesus e os discípulos vão atravessar o mar da Galileia e, a gente sabe, vem uma tempestade. Então eu vou ler para você, você pode acompanhar comigo essa leitura. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Você pode repetir isso comigo? Vamos passar para outra margem. Quem disse isso? Ok, então guarda isso no seu coração. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, vou dar a entonação, do desespero. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós já tivemos nesse mar, lá no mar da Galileia, em Israel. Deixa eu até contar essa experiência, porque Sim. A primeira vez que a gente foi a Israel, a gente foi fazer um passeio no Mar da Galileia, que na verdade não é mar, é um lago de água doce. Ele vem do Rio Jordão, que vem lá, que tem a sua origem lá no Monte Hebron, e lá em cima são neves eternas, porque a cidade de Jerusalém fica bastante alta.
E aquela neve, ela quando derrete, quando o sol bate ali, ela derrete e forma o Rio Jordão. E o rio vem, de repente ele se alarga e forma aquele lago, que depois segue adiante e vai parar no Mar Morto. E a primeira vez que a gente foi, nós fomos fazer um passeio. Estávamos eu, a Denise e um outro casal, primos dela, o Gerson e a Zada. Fomos fazer o passeio. E aquele lago com uma água assim, super tranquila. E a gente entrou numa espécie de uma lancha e estamos andando. E eu falei assim, rapaz, mas esse mar aqui é muito tranquilo, cara. Aqueles discípulos eram uns frouxos. Se isso aqui, no máximo, dá um vento aqui, vai fazer uma ondulação, alguma coisa assim. E os caras ficaram assim, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Eu falei, esses caras são... Eu acabei de falar isso, gente. Bateu um vento que só Deus sabe de onde veio aquilo. O mar começou a agitar, começou a balançar. Aquela lancha que estava estável começou a balançar, começou a vir água espirrar. Sabe quando a água bate na lateral do barco e espirra na sua cara? Começou a vir, eu comecei a orar. Eu comecei a dizer, Deus, já entendi a mensagem. Não eram frouxos, os caras não eram frouxos. E eu comecei a ver que realmente ali, depois outras pessoas que conhecem, os caras, pilotos de barco ali, marinheiros, falando pra gente que de vez em quando bate um vento ali que vem, parece que guiado pelas montanhas ali, forma um corredor e bate um vento ali que transtorna aquilo ali e faz onda mesmo, agitada mesmo para valer. Então quando a gente olha para isso aqui, esses caras, quando eles dizem assim, nós vamos morrer, aqueles caras, alguns deles eram pescadores, eles eram experientes, eles não eram simplesmente alguém que olhava para qualquer marzinho e ficava com medo. Os caras estavam acostumados a estar ali. Aí eu quero lembrar para você uma coisa, essa tempestade não foi provocada por Deus. Se fosse provocada por Deus, então Deus estava brigando com Deus, porque Jesus repreendeu a tempestade. Então, se foi Deus que provocou aquela tempestade, como eu já vi muita gente dizendo, Deus levantou aquela tempestade, não pode ter sido Deus, porque Deus não poderia repreender Deus, porque entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe harmonia plena e perfeita. Então, o diabo levantou aquela tempestade, como as tempestades que causam caos na sua vida, não são levantadas por Deus. Eu sei que há gente que às vezes que diz para você, Deus está te dando essa tempestade, esta luta para você aprender uma luta, para você aprender uma lição. Aprenda a sua lição e saia deste caos. Mas essa palavra, ela vem diretamente do 5º subsolo do inferno, 3ª porta à esquerda. Porque Deus não manda a tempestade. Jesus, ele repreende a tempestade. E ele agora deu a nós a autoridade para no nome dele repreender essas tempestades da vida. Amém, gente? Amém. E o que mais me chama a atenção nesse episódio de Marcos é que Jesus dormia. Num travesseiro, ainda tinha um travesseirinho, né? Nós vimos esse barco, foi encontrado um barco, não necessariamente que era o de Jesus, mas da época de 2000 anos atrás. Na verdade é um design padrão. Os barcos eram todos eles, praticamente todos eles naquele mesmo shape, naquela mesma forma. Era uma casquinha de nós, era um barquinho pequeno. Nós estávamos num barco grande, deu esse chacoalhada, a gente já temeu. E nesse lugarzinho pequeno ali com os discípulos, Jesus arrumou um lugar para dormir. O que mais me chama a atenção era a paz inabalável dele. E há momentos que a gente fica, sabe, diante das lutas da vida, vem uma má notícia de um filho, de um parente, do trabalho. É aquela má notícia. De imediato, é natural que você tenha um impacto e se preocupe, né? É natural que você fique agitado, mas a gente não pode deixar o medo dominar e nos engolir como uma onda do mar, sabe? Essas ondas, essa tempestade falam medo, medo, medo. O barulho, o som delas é esse, medo. Medo do futuro, medo da doença, medo de envelhecer. É a onda batendo, o vento soprando. E você não pode se deixar levar e ser engolido por isso, porque o medo, ele se agiganta dentro de você e ele é inimigo da fé.
E nessas horas foi exatamente o que Jesus falou, não foi, para os discípulos? Como é que vocês ainda não têm fé? Então, o que move o sobrenatural de Deus é num momento como esse você exercitar a sua fé e repreender aquele medo. Cara, e é preciso que você entenda o seguinte: a importância de você estar constantemente presente na igreja, sim, ouvindo a palavra da graça e da fé, é justamente você estar sendo municiado e preparado, porque não é uma questão de se algum problema vai acontecer, a questão é quando. A vida tem os seus altos e baixos. A vida tem seus altos e baixos. O fato de sermos pastores, o pessoal às vezes nos trata de uma maneira, parece que nós somos extraterrestres. É o pastor fundador da Nova, a pastora, esposa do pastor Fragale e tal, e nos tratam cheio de dedos e tal. Nós somos de carne e osso igual você. A gente passa por problemas, a gente tem filhos, nossos filhos nasceram bebês, eles não nasceram prontos, não. E eram bebês que tiveram também seus momentos lá de precisar ser disciplinado, de precisar levar bronca, ou de precisar ir para um hospital. O nosso filho mais novo, o Bernardo, agora ele é um cara super tranquilaço. Mas quando ele era pequenininho, ele era uma pimenta. E nós fazíamos um culto, que a igreja estava começando, a gente estava numa casa que tinha um terreno muito grande. Era uma casa de festa que alugava horário. A gente não tinha nem dinheiro para alugar a casa. Então a gente alugava um horário. E tinham as outras igrejas que faziam culto antes e depois. E naquele espaço gramado muito grande, os garotos iam jogar bola. Todo domingo o Bernardo arrumava uma encrenca qualquer que ele ia para o hospital quebrado. Da mão, joelho, era joelho, pé, era pé, era tudo. Dedo, era alguma coisa, ele vinha, machucou. A plantonista do hospital já conhecia, Bernardo, você de novo. O gesseiro já era amigo dele. Ô Bernardo, vamos meter um gesso aqui, tal. E o Bernardo, mas já conhecia o cara, era amigo dele. Então isso depois de um culto abençoado. Depois do culto da maior bênção. Pensa assim, nada vai acontecer na vida desse pastor. O culto foi uma benção, mas o menino se machucou. Você vai para a emergência com ele. Então a gente é de carne e osso. Sabe, a gente acorda de manhã, a gente toma café da manhã, come, almoça, janta, vai ao banheiro, faz número 1, número 2, igualzinho você. A gente é de carne e osso, igual qualquer um. E a gente passa por essas tempestades também. Mas é importante você saber que é nessa hora que, embora o medo queira entrar, você precisa estar municiado. E quando é que você é municiado? Quando é que você é fortalecido? É quando tudo está bem. É justamente, você não pode deixar de ir para vir à igreja quando tudo está mal, na última hora. Você precisa estar presente, é justamente quando você está bem, quando você está ok, e você está só ouvindo e recebendo. Ouvindo e recebendo. A fé está sendo fortalecida. Você está fazendo um arquivo, um depósito de fé. Quando chega a tempestade, você está pronto para encarar. É isso aí. Então, esses discípulos, eles esqueceram de algo que nós vamos aprender hoje. Amém? Você está comigo? Então, vamos ver primeiro aprendizado que a gente precisa entender. Jesus estava no barco. Acho que eles esqueceram disso. Eles foram lá acordar Jesus meio que assim. Depois, eu acho que do medo toma conta deles. Eles esqueceram o seguinte: se Jesus está nesse barco, será que alguma coisa de errado vai acontecer conosco? E Jesus está no barco da sua vida. Você pode dar um amém mais forte, gente? Jesus está presente lá no teu trabalho, cuidando, guardando teus filhos, sabe? Há uma aliança de que você pertence a Deus, sua família, todos os seus negócios. Jesus está no barco da sua vida. E a segunda coisa que eles esqueceram, de que Jesus deu uma palavra lá no começo, onde o céu estava azul e o mar, né? O céu de brigadeiro e o mar igual um espelho. Jesus disse: nós vamos passar para outra margem. Eles esqueceram dessa palavra de Jesus, né? E eles começaram então a navegar e aquilo fugiu da mente deles. Eles já não lembraram mais que iam chegar do outro lado mediante uma palavra de Jesus.
E essas duas coisas fazem toda a diferença na sua vida. É você saber que Jesus está na sua vida, Ele está na tua vida, no teu barco, e de que Ele já te deu uma palavra de que você vai chegar no seu destino, de que você é um vencedor sobre as tempestades da vida. Então, da mesma forma, você precisa crer nisso e talvez não precise Jesus te fazer essa pergunta. Mas será que vocês ainda não têm fé? Porque você vai, na hora da dificuldade, vai lembrar, não, peraí, eu estou passando por isso, mas Jesus está comigo. Eu estou passando por isso, mas Ele já me deu uma promessa de que eu sou mais que vencedor. Que tudo posso naquele que me fortalece. Que Ele tem planos e propósitos para a minha vida. Lembre-se dos planos. Lembre-se de Jeremias 29:11. Eu é que sei, diz o Senhor, que planos tenho a seu respeito. São planos de shalom, de paz. Paz por dentro, paz por fora, família abençoada. Vitória sobre as lutas. Para te dar um futuro e uma esperança. Quando Jeremias falou isso, falando que o Senhor estava dizendo, eles estavam vivendo uma crise. Mas Deus estava pensando paz sobre eles. Nesse exato momento, lá no trono de Deus, Deus pensa paz para cada um de vocês. Para amanhã, Deus tem paz. Para amanhã. E é importante você eu sei que a religiosidade, gente, é uma desgraça. Ela entra na nossa vida sem pedir licença. Ela vem através de tradições que a gente vai aprendendo na sociedade e às vezes até na convivência de alguma igreja. E nessa hora, muitas vezes, tem sempre alguém que por dentro diz assim, mas o inimigo é furioso. O diabo é poderoso. O pastor está falando aí e tal, mas o inimigo... Eu quero que você se lembre sempre que Jesus venceu o inimigo. E o apóstolo Paulo diz para nós que o diabo e todo o inferno foi exposto por Jesus ao vexame público. Vexame público. Alguém já passou um vexame em público aqui? Alguma vez na vida? Já passou um vexame algum? Só eu e a Fernanda? Peraí. Só quem fala a verdade levanta a mão. Quem já passou por um vexame público alguma vez? Você pagou um mico. Você se ficou sem graça, não sabia onde enfiar a cara, porque você passou por um vexame danado. De repente, você estava num lugar, você foi cantar, se apresentar, e quando você deu aquele agudo, o botão da calça arrebentou, a calça caiu. Que vexame! O inimigo foi exposto ao vexame público pela obra da cruz do Calvário. E hoje, o inimigo não pode olhar você nos olhos. O máximo que ele pode ver é a sola dos seus pés, porque você está assentado com Cristo em lugares celestiais. É isso aí. Então eu preciso ter essa consciência plena. Não, Deus falou, a promessa, Jesus e tal, mas o inimigo também é poderoso. Não, o inimigo ele não é ninguém, ele não é nada. Ele é um nada. Pastor, não fala isso, porque depois do culto pode ser que o diabo venha com força. Gente, se o inimigo tivesse poder, esse poder todo que as pessoas pensam, que as igrejas falam, nem eu estava vivo, nem Denise estava viva, nem Reinaldo, nem Fernanda, nenhum de nós. Ele já teria liquidado com a gente há muito tempo, porque todas as vezes que o diabo pensa em você, ele range os dentes, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Não vale nem a pena falar dele, porque ele é o Zé Ninguém. Ele não é nada. É isso aí. Amém, pastor. Não, ele não é nada. Amém. Nós podemos ter problemas, né? Desapontamentos, pressões da vida, reveses, enfim. Mas a melhor maneira da gente dar testemunho para esse mundo é você estar passando por isso tudo e se mantendo em paz. Isso faz um diferencial de que você é de Jesus. Porque o mundo, o normal é, diante de uma situação, desespero. Não, diante dessa situação difícil, eu estou em paz. Eu gosto muito dessa ilustração, trazer essa ilustração lá do tabernáculo. No Velha Aliança, o tabernáculo constituía de átrio, santo lugar e santo dos santos. No átrio, era onde faziam os sacrifícios. Então, os sacerdotes
sacrificavam animais. Imagina, toda uma nação, né? Dos filhos de Israel acampados ali, traziam os seus sacrifícios. Então, ali naquele lugar, cortava animal, sangrava animal, queimava animal. Era ali, trabalho, agitação, fila de gente entregando cordeiro, pássaro. No santo lugar, esse sacerdote entrava, estava ali a luz do menorá, estava os pães da propiciação, aquele ambiente ali. Mas lá dentro, no Santo dos Santos, uma vez por ano entrava o sacerdote e aquele lugar era de paz. Ali não tinha trabalho. Ali só tinha a presença de Deus. E esse tabernáculo pode trazer para a gente essa ilustração do nosso ser. Nós somos um espírito que possuímos uma alma, habitamos num corpo. O corpo é esse átrio agitado. Você tem que acordar, trabalhar, levar filho para a escola, não é? É ali aquela agitação da vida. A sua alma é esse lugar onde de vez em quando quer se agigantar, um medo, e você precisa acalmar ela. Mas lá no teu espírito, aquele lugar mais íntimo do teu ser, a paz de Deus precisa habitar. Você precisa dizer, eu possuo a paz aqui dentro. Embora aqui fora pareça ter uma agitação, mas dentro eu estou em paz. E é uma paz tão verdadeira que a Bíblia chama ela que ela excede o entendimento. Ou seja, numa situação difícil da vida, você olha para si mesmo e vê, meu Deus, eu estou em paz lá dentro. Isso é Jesus purinho na nossa vida. Então não deixe esse exterior, né, invadir o seu interior. Mantenha essa paz. A paz, eu gosto dessa frase que eu criei, eu coloquei até no meu livro, quando fala desse elemento do fruto do Espírito, paz. Eu digo que ela é uma guardiã da sua mente. E isso está baseado nesse versículo de Filipenses. Não fiquem preocupados de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui Paulo dá uma fórmula, e eu quero que você entenda isso como uma fórmula mesmo, tá? É uma receita. Veio a preocupação, é natural, mas não andeis, ou seja, não vivam nela. Não anda hoje, amanhã, depois. Não, veio a preocupação, eu tenho um recurso. É a oração da fé. É a oração da petição. Pai, eu oro ao Pai, em nome de Jesus, com fé e com base na minha herança, naquilo que me pertence. Então eu encontro lá, se é para a minha saúde, a saúde de alguém, e Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então, baseada na tua palavra, eu faço essa oração da fé por cura. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir a minha necessidade. Senhor, eu estou com essa situação difícil, financeira, creio que é a tua palavra. E aí comece a dar ações de graça. É o que Paulo diz, sejam conhecidas diante de Deus, os seus pedidos, a oração da petição, da fé, com a oração, com súplica, com ações de graça. A consequência, o resultado de você orar com fé e já agradecer, se chama paz. E ela guarda a tua mente como um capacete. É o capacete da salvação, é a sandália do Evangelho da Paz, que guarda o teu caminhar, o teu andar. E a paz guarda a tua mente dos ataques de dúvida, de medo. É a paz. Mas faça esse caminho. Ore com fé e comece a agradecer. Ore com fé. Fala para quem está aí pertinho de você assim. Ore com fé. Dê ações de graça.
E deixa a paz guardar a sua mente e o seu coração. Amém? Manter uma atitude de fé acima do medo durante os problemas. Porque vocês entenderam que sair para aquela viagem foi tudo bem. E chegar também, porque Jesus acalmou. Chegaram bem. O problema foi no percurso. A tempestade chegou ali. Opa, se eu pudesse pular daqui para cá. Se eu pudesse sair da onde Deus me prometeu já para o destino do meu milagre, né? Então, enquanto você está ali, né, mantenha essa atitude de fé que Jesus não encontrou nos discípulos durante a sua jornada. E a fé vai te impulsionar a cada vez que você vier uma tempestade maior, você vai lembrar, o mesmo Deus que está comigo no barco, esteve comigo no barco, daquela situação, vai estar agora também. Sabe, eu queria perguntar aqui, quantos de vocês já viram Deus acalmar uma tempestade da sua vida? Então, esse é o mesmo Deus que acalma hoje o seu problema, a sua tempestade. Ele é o mesmo. E a tua fé ousada, sabe, naquela situação lá atrás, te ensina a viver pela fé hoje. Te ensina a permanecer. Então, atravesse a tempestade com paciência. Ela vai passar. Ela tem alguém diz assim, o seu problema tem dia e hora para acabar. Tem prazo de validade. Teu problema tem prazo de validade. Deus tem milagre para você. Então permaneça naquilo que Deus te dirigiu, que Deus te direcionou. Lembre-se da palavra dele para você, a dar passos de fé e crer no sobrenatural de Deus. Amém? Eu queria orar pela sua vida. Vou pedir Maurício para orar. Se você está passando por dias difíceis, por dias de tempestade mesmo, que, olha, quando eu lembro de tempestade, eu lembro aqui da Flórida, né? Mas vocês pegam aqui, às vezes, uns rabichos daqueles furacões, não é mesmo? Ventania destrói. Sabe, e o inimigo quando se levanta, porque, como o Maurício falou, essa tempestade foi ele. O inimigo quando se levanta, ele vem para matar, roubar, destruir a tua vida, a tua família. Então, faça como Jesus, repreenda, acalma vento, né? Amar, se aquiete e deixe essa fé agir, sabe? E você começar a crer no poder de Deus. Então, se você está passando por isso agora, a gente quer orar e te encorajar nessa noite a manter-se em fé. Amém? Você não precisa levantar sua mão. Deus conhece a sua necessidade, seu problema, mas Ele é maior do que qualquer problema. Ele tem o nome que está acima de todo nome. Ele está acima do nome chamado problema. Deus é maior. Ele é maior que um diagnóstico, Ele é maior do que uma falência. Ele é maior. Creia nisso, amém? Amém. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça. A gente quer orar por você. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós levantamos a nossa voz e colocamos a nossa fé em ação para declarar a Tua paz sobre cada um de nós. Cada um de nós aqui recebemos da Tua parte a paz que excede todo entendimento. Como foi dito aqui no início, Deus, nós não temos uma bola de cristal para saber a luta que cada um aqui possa estar enfrentando. Mas certamente há aqui, cada um de nós tem vivido a sua vida, tem as suas dificuldades, os seus problemas para resolver. Uns com talvez problemas que alguns considerariam como coisas pequenas. Outros com algumas coisas que são gigantescas. Mas no nome de Jesus, para ti, Jesus, não existe problema grande ou pequeno. Porque o teu poder é suficientemente grande para interceder, interferir e modificar toda e qualquer situação. Não há qualquer problema, qualquer luta, qualquer dificuldade
que fique fora do teu alcance. Não há nada que nós possamos passar nessa vida, nesse mundo, que o Senhor olhe e diga, não, isso aí eu não consigo resolver. Não, o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Pai amoroso, que cuida de nós, que não lança sobre nós problemas, juízos, tribulações. Pelo contrário, a tua palavra nos diz que é o Senhor quem nos resgata da tribulação, que é o Senhor que nos resolve o problema, que o Senhor é aquele que vem para curar, para libertar, não para fazer enfermar, não para fazer passar por problemas ou lançar sobre nós maldições. O Senhor é aquele que removeu da nossa vida toda a maldição. Mas nós sabemos, ó Deus, que o diabo, ele quer justamente nos tirar desse lugar de paz. Ele quer como alguém que vai empurrando alguém num dia de chuva para fora do guarda-chuva, para fora da marquise. Ele vem para tentar nos jogar para fora do lugar da tua proteção, onde nós temos paz. Mas nós vamos resistir firmemente e permanecer debaixo desse guarda-chuva, debaixo da tua mão poderosa, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é a nossa paz, que o Senhor tem a saída, a resposta e a sua especialidade. Nós já sabemos disso, é transformar o mal em bem. Meu Pai, no nome de Jesus, que nós saímos daqui hoje com o nosso coração seguro de que o Senhor está assentado num trono de glória, no domínio da vida de cada um de nós. Nós não estamos jogados ao acaso, nós não estamos abandonados no meio desse mundo por nossa própria conta. Não, há um Espírito Santo que habita em nós, há um Jesus que cuida de nós, há um Pai Celeste que olha por nós e nos valoriza muito mais do que os pássaros, do que as árvores, do que as plantas, que nos dá toda a condição para, como filhos amados, filhos do Rei, viver uma vida abençoada. E no nome de Jesus, nós te pedimos, enche o nosso coração desta visão, desta vida abençoada que o Senhor tem para nós. E que nós saibamos que ainda que um diga isso, outro diga aquilo, o Senhor nos diz, eu é que sei que planos tenho, que pensamentos tenho a seu respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Você pode se alegrar com essa paz que você possui. Amém. Amém.